Vamos começar o capítulo 8. Nós estamos vendo, na verdade, sobre o Nefesh Abamita, a alma animal, como que ela opera, quais são os níveis de impureza que existem no mundo e como uma pessoa deve se refrear de se envolver com quem é impuro. Falamos também da Klipat Noga, que é aquela Klipá que você pode usar tanto para a santidade, você eleva a luz que está dentro para Deus, ou você pode usar para si mesmo e você coloca ela para baixo. A gente já repetiu bastante isso. Nesse capítulo, a gente vai ver um pouquinho mais da força da impureza. E, especificamente, ele começa falando da comida. Por quê? O que uma pessoa pode pensar? Que se eu comer uma coisa não kasher, que a gente já falou que uma coisa não kasher vem das 3 klipot atmeot, ela é totalmente impura. Então a pessoa pode pensar, será que mesmo que eu comi uma coisa não kasher, mas depois eu fui estudar a Torá, eu estou forte e vigoroso porque eu comi aquela comida. Será que eu elevo a luz que tem dentro da comida? Será que eu consigo pelo menos dar uma salvação para aquela luz ou não? Vamos ver de acordo com o capítulo. Vamos lembrar que uma comida não kasher, ela vem, a energia vital dela é das 3 klipot atmeot, que nós falamos que não tem como resgatar, só quando o Mashiach chegar, ou só se a pessoa fizer uma tchuvá muito forte. E todo o conceito de comida é muito interessante, não porque a gente gosta de comer apenas, mas a comida tem um papel muito importante no judaísmo. O primeiro preceito, a primeira mitzvah dada para a humanidade tem a ver com comida. Qual foi a primeira ordem divina? Shem falou para Adão, você não vai comer do fruto proibido, lá do fruto da árvore do saber, conhecer o bem e o mal. Então, a gente vê que Deus já começa falando, ordenando com comida, porque é algo muito importante. E a comida, é sabido também, que a comida influencia a pessoa. Então, uma pessoa, quando ela come comida não kasher, pode afetar ele espiritualmente falando. Não que não tenha cura isso. Claro que tem. Mas ainda assim a gente vê, vamos ver mais pra frente como a pessoa se afeta. E se a gente analisar a história do mundo, quando que passou a ser permitido uma pessoa comer carne? Adão não podia comer carne. Caim e Abel não podiam comer carne. Somente depois do dilúvio, Deus deu a carne para o homem. Por quê? Porque Deus viu, essa é uma das interpretações, Deus viu que o homem, ele tem vontade de matar, que é o que acontecia pré-dilúvio. As pessoas não se respeitavam, se batiam, se assassinavam. Então o homem tem essa vontade. Deus amenizou isso permitindo comer carne. Por quê? Porque ele come carne, quer dizer, essa vontade de uma natureza mais cruel, ele consegue aliviar com a carne. Isso quer dizer, a carne realmente é importante para a pessoa, também para acalmar ela um pouquinho. A comida, diferente dos pecados que a gente viu na aula passada, no final do capítulo 7, ele fala de relações proibidas, isso aqui também é um pecado terrível. A comida vai um pouquinho mais além. Ela tem um problema maior, que ela se torna parte da pessoa. Então ela traz características para a pessoa. Claro que mesmo a comida não kasher, tem vezes que a pessoa sim é permitida comer. Por exemplo, um caso muito interessante, de uma mulher grávida, que ela sente um cheiro de uma comida, e ela começa a ter desejo por aquela comida. E é perigoso para o bebê se a mulher não comer, não provar daquilo. É sério, isso está na Halachá. Se a pessoa, a mulher, até a Halachá traz o caso no Yom Kippur. A mulher sentiu o cheiro de uma comida não kasher no Yom Kippur. E ela sente vontade de comer aquilo. Escuta, mulher grávida não tem lógica nenhuma desejo. Tamar me contou uma vez que uma moça que trabalhava na casa dela, da mãe dela, sentia vontade de lamber terra, lamber tijolo. Estava grávida. Não tem. Uma coisa racional. É super racional. É para whatever.
Então a mulher, ela sente um cheiro de uma comida, uma carne não kasher no Yom Kippur. O que você faz? Você dá para ela provar do molho, que não é kasher. Pelo menos um pouquinho. Se não acalmou, você pode deixar ela comer na carne. Em pleno Yom Kippur. Por quê? Porque isso entra em Pikuach Nefesh. Isso pode fazer muito mal para o bebê, pode fazer muito mal para a mulher. Então, o que acontece se a pessoa está em perigo de vida e só tem aquela carne não kasher, por exemplo, se ele faz brachá ou não? Sim, faz brachá. Uma vez que é uma mitzvah ele comer, é uma mitzvah ele preservar a própria vida. Então, naquele momento, o mesmo Deus que proibiu, ele mandou ser permitido. Então, naquele momento, a mitzvah, ele faz a brachá para comer aquilo. Muito bem. É brecha, mas a religião respeita mais a vida do que... Com exceção de 3 mitzvot, a religião não está acima do resto. A vida está acima de tudo. Com exceção de 3 pecados. Assassinato, idolatria e incesto. Relações proibidas. Bom, vamos lá. Então o capítulo começa falando o seguinte. Além do que a gente falou na aula passada de relações proibidas, de como a impureza funciona, tanto em relações proibidas como em emissão de sêmen em vão, que também é um dos maiores pecados, mas falamos que a potência da impureza não pega tanto. Quer dizer, você consegue, com uma reza de Shema, você consegue acaparar até a recuperação daquele pecado. Então, o Alter Rebbe diz o seguinte, e mais ainda com comidas proibidas, que por isso elas são chamadas de Isur. Isur proibido, lembrando que Isur quer dizer algo que está amarrado. Então, uma comida não kasher, com exceção do que a gente falou de perigo de vida, uma comida não kasher é sempre proibida. E assim mesmo, só para vocês saberem, uma pessoa que ela come não kasher, mesmo em perigo de vida, aquilo afeta ele. Que aquilo é algo proibido. Ah, mas então ele não vai comer? Não, a vida está acima. É que nem Deus os livre, uma pessoa que precisa amputar um membro. Ah, não, eu não quero ficar sem o braço. Não, tua vida está acima. Então você preserva a vida, fica marcado, ele fica sem o membro. Mas ainda assim a vida é o principal. Então, lembrando que a comida é proibida porque ela está amarrada às 3 klipot da impureza. E isso o pessoal pode falar, e se eu não sabia que não é kasher? Não importa. Como ele continua, mesmo se ele comeu uma comida proibida sem saber, e no momento que ele comeu Lechem Shamayim, ele comeu pelos céus, então ele viu aquela macarronada como chama as bolinhas? Almôndega, e ele falou, eu vou comer para poder estudar a Torá, mas aquilo não é kasher, não adianta. Ele vai estudar a Torá, claro que a Torá dele vai valer, mas não quer dizer que por isso a energia espiritual daquela comida vai ser elevada. Não é assim que ele consegue elevar. Tem como tirar daquilo, a gente já falou, Mashiach ou uma tchuvá muito, muito intensa. Mas não quer dizer que só porque ele estudou Torá, ou rezou, ou fez uma boa ação, que ele consegue tirar aquela energia lá de baixo. Por quê? Porque aquilo já estava amarrado antes dele comer. O problema não é o judeu pegar e comer aquela comida. Aquela comida já é proibida. Das 3 aquela energia que estava na comida não eleva dessa forma. Não resgata, não dessa forma. Não só estudando. Isso ele resgata quando ele comeu uma comida kasher. Veja a diferença. Se ele come uma comida kasher, pelo bel prazer dele, que ele quis comer. O que acontece com a energia? Vamos lembrar. Aquilo é chamado de Kilipat Noga e desce para a impureza. Aí depois ele estudou Torá com aquela energia, ele resgatou. Porque aquela é uma comida kasher. Aquela energia é permitida. Agora, se ele comeu uma comida não kasher, mas, mesmo pensando em Deus, ainda assim ele não resgata. Por quê? Porque aquela energia está amarrada, Isur, Asurá, ela está amarrada no reino, nos poderes da impureza. Então ele não consegue elevar a vitalidade que está nela, através das palavras de Torá e Reza, como algo que é permitido. Agora, aí a pergunta eu perguntei antes se resgata ou não, Moisés falou que acha que resgata. A pergunta é como não?
Falei que não resgata. Como é possível que se eu estudei Torá com a energia daquilo proibido, mas por que eu não resgato? A pergunta não é essa. A pergunta que a gente deveria fazer é a seguinte: como é possível que se eu comi algo kasher e eu rezei, aquilo se torna espiritual? O que tem a ver uma coisa com outra? A comida é algo físico, certo? É algo mundano. De repente, só porque eu estudei Torá eu levei aquilo? A pergunta não é, de novo, a pergunta não é como que algo não kasher eu não consigo elevar com o estudo. A pergunta é outra. Como que até mesmo algo kasher eu consigo elevar? Porque uma coisa eu comi, estou tomando água, eu estou com sede. E aí isso me refresca para estudar a Torá, pronto, aquilo se tornou algo sagrado. Que também é uma coisa com outra, a água é física. Não tem nada a ver com o espiritual. Então Deus, ele permitiu que isso aconteça. Deus, quando ele criou o mundo, ele criou esse poder que nós temos de elevar as coisas. Mas isso é algo extra. É como, imaginem vocês, está aqui, a Ala está escrevendo as palavras do shiur. O que ela está usando para escrever? A mão. Eu não posso falar que a mão da Ala está escrevendo, então a mão está ficando inteligente. Não é a mão. A mão é o físico. A cabeça dela está ficando mais inteligente, está conhecendo mais Torá. A mão não tem nada a ver. Deus criou, imagine que a comida é como a mão. Deus criou um poder de que a comida a gente sim consegue levar. A mão não vai ser levada. Mas a comida sim, isso é novidade que Deus pôs no kasher. Entendeu? Então, não é... A gente naturalmente não deveria conseguir nem elevar o não kasher e nem o kasher. Que nem a mão não fica mais inteligente. Mas Deus permitiu que a comida conseguisse se resgatar. Quê? Não. Não. O que a gente falou no capítulo 6 e 7? Que se uma pessoa ela come uma comida kasher só pelo seu prazer, o que acontece com a energia? Vai para a impureza. Se depois... Isso. Exato. Não, aí fica no kasher. Aí é no kasher. Eu vou fazer uma pergunta, para mim tem lógica. Eu fui comer um restaurante kasher, correto? Fui comer. E quando me sirvieron prato, el amor de un goy. Diga, un prato, carne, vaca. Já não existe uma impureza em aquilo que eu vou comer? Não. Não. A comida não fica impura porque um goi tocou. Só tem uma comida, uma coisa que um goi não pode mexer, mas não porque é pelo goi. É pela idolatria que se fazia com aquilo que é vinho não cozido. Por isso que o nosso vinho, o kasher, geralmente é cozido, mevushal. Porque aí sim se proíbe. É toda uma questão se o muçulmano encostou. Se o muçulmano não tem idolatria. Então tem opiniões que dizem que não fica proibido. Não é alahá que proíbe também, mas não é. O goi não deixa uma comida impura, não existe isso. Vamos falar, em duas linhas a gente fala sobre isso. Tá? Muito bem, então, uma vez que a comida não era kasher, então ele não consegue resgatar a vitalidade. E agora o Alter Rebbe, ele aumenta mais uma coisa. Vafilo huissur de Rabanan. Agora a gente não está falando de uma comida que é proibida pela Torá, que nem porco, ou carne com leite, ou lebre, ou o que for. Estamos falando de uma comida que os sábios proibiram. Mesmo uma comida que era permitida. Imaginem vocês, frango com leite, que eu acho que é isso que a Peggy quis dizer. Frango com leite era permitido, e aí os sábios proibiram. A partir desse momento, aquela energia vital, a energia divina que tinha nessa comida, se torna algo proibido. Esse é um poder que os sábios tinham de proibir até mesmo algo que é permitido pela Torá. Eu vou trazer um exemplo mais prático. Eu vou dar um exemplo mais comum.
Só para falar uma coisa, pegue 3 vezes está escrito na Torá que é proibido carne com leite. Você não vai cozinhar o bezerro no leite da mãe. Isso é carne com leite. É uma interpretação. Não, não é. Isso é a mitzvah. Por que que a Torá fala do bezerro no leite da mãe? É porque era o que é mais comum. A pessoa tinha a vaca no quintal dele e o bezerro. Mas é linguagem coloquial. Mas essa é a proibição da Torá. Eu pensei que era para não... eu sempre pensei que era fazer alguma ligação com uma morte de uma mãe por um filho ou de um filho por uma mãe. Não, não. Sempre É fiz porque é essa- muito cruel você cozinhar um bezerro no leite da própria mãe. É crueldade isso. Por que não pode ter carne com peixe? Carne com peixe é pelo perigo de vida, que o peixe tem espinha. A pessoa vai comer desatenta uma carne aqui, o peixe ali pode sufocar. Não, mas por exemplo, Hã? Isso é rabínico, é e proibido. leite com carne, isso era Deus que nasceu aqui. Leite com peixe. Leite com peixe. Peixe, depende, tem vários livros. Acho que os faradim não comem nada. Acho que nazim tem gente que come só queijos mais leves, mas não Mas, leite. por exemplo, quando a gente fala, não pode misturar carne e peixe, por exemplo, não posso servir o gefilte fish, por exemplo, e depois eu tenho que trocar prato, tudo. Trocar tudo. Para não chegar a comer junto. Depois, Você não pode pôr um gefilte fish e um bife no mesmo prato. Os rabinos decidiram isso porque a pessoa poderia acabar se descuidando, comendo uma espinha de peixe. Aí é que tá. A Torá deu um poder para os sábios. Porque na própria Torá está escrito que... Na própria Torá está escrito que você deve escutar os sábios. Uma comida, por exemplo, proibida pelos sábios é halavakum. O que é halavakum? Halavakum é um leite que foi ordenhado sem um judeu vistoriando. Então, se você for ver nas fábricas de leite, quando é kasher, você tem um judeu lá, olhando que aquele leite é só de vaca mesmo. Hoje em dia não é comum, mas antigamente o cara tinha leite de vaca, ele queria deixar um sabor melhor, então ele pegava leite de porca e misturava junto. Por quê? Porque tem um sabor mais gorduroso, não sei, nunca tomei. Mas isso era uma prática muito comum. Hoje em dia, se vocês olharem na lista do BDK, tem a lista amarela de kasher, que tem lá produtos que tem leite que não foi vistoriado por um rabino, por um judeu. Por que é permitido hoje em dia? Porque existe uma permissão do Moshe Feinstein, que foi um grande rabino, e ele falou que hoje em dia as empresas têm medo de misturar leites. Por quê? Porque se você escreve na caixa que é leite de vaca, e você mistura leite de outro animal, e bate a fiscalização, o cara vai ser multado e não sei o quê. Então ele falou que hoje em dia você pode comprar leite de vaca. Mas isso a gente está falando qual leite? Balduco, não sei, Balduco tem leite? Acho que tinha, não. Não, qual é o leite que tinha os animaizinhos, as pelúcias? Parmalat? Não, mas é o... Não, o que acontece? A Parmalat, se ele escreve que é leite de vaca, ele não vai misturar. Agora você vai no... É anticomercial. Você vai no sertão. E você vai no sertão e você compra de uma fazenda, o cara põe o que ele quiser lá. Ele não tem que declarar nada. Então aí com certeza você não pode. Nós cuidamos muito, por um aspecto espiritual, cabalístico, de não tomar leite que o judeu não verificou. Quer dizer, verificar, ele tem que estar lá na ordenha. Hoje em dia existe leite de câmara, que você tem câmeras na ordenha e tem um judeu olhando na câmera do outro lado do mundo. Eu tenho inclusive um grande amigo meu que trabalha com isso. E é confiável, claro que é. Tem rabinos que dizem que é melhor não tomar, mas com certeza é algo kasher. Leite de aveia. Não, estamos falando de leite de vaca. Ou De animal. de ovelha, kasher. E aí o que acontece? Os sábios proibiram o leite que não foi vistoriado por um judeu. Não estamos falando do que é permitido hoje em dia. Estamos falando do leite de fazenda, tá bom? Qualquer fazenda. Não é proibido pela Torá. Não é algo proibido. Mas,
uma vez que os sábios vieram e proibiram isso, agora aquela faísca divina que tem dentro daquele leite, que foi ordenhado sem a presença de um judeu, é proibido. É proibido que nem carne de cavalo. Proibido. Não tem diferença nenhuma. Os sábios têm esse poder de causar isso. É interessante como que antigamente tinha que se cuidar. Uma história uma vez do Hafetz Haim, que ele foi tomar um café com os amigos, não é que nem nós, os rabinos. Eles foram num local e o atendente, o garçom, perguntou se eles queriam leite. O Hafetz Haim falou que não queria leite. E os amigos, os outros rabinos falaram, não tem problema nenhum, isso é um decreto rabínico. Então nós somos rabinos, não sabemos nos cuidar, pode pôr leite. Então ele tomou café preto e os outros café cortado. Depois que eles acabaram de tomar o café, o garçom chegou quer dizer, não era judeu, não era um bar, um restaurante kasher. O garçom chegou e falou, o que vocês acharam? Café com leite. Os outros rabinos falaram, estava bom, gostoso, realmente, muito bom. Falou, claro, dessa vez eu tentei uma receita nova e eu misturei um pouco de leite de camela. Que é um leite um sabor mais forte. E aí eles entenderam que como o Hafetz Haim, ele se salvou de tomar algo que é proibido pela Torá. Por quê? Porque ele seguiu uma proibição rabínica. Uma precaução, exato. E também é dito que uma coisa que um tzadik nunca vai errar é comer algo não kasher. Um tzadik pode acabar errando sem querer em outras mitzvot. Em kasher, nunca. Porque Deus, uma vez que comer não kasher se torna parte da carne da pessoa e o tzadik está num nível mais elevado, então Hashem cuida de que um tzadik nunca coma algo não kasher. Igual Deus cuida de cada um. No Shabat, ninguém mente sem querer. A pessoa somente, já falamos isso no shiur sobre as rezas de Shabat, que um judeu somente no Shabat se ele quiser mentir, não naturalmente. No resto da semana é outra coisa. Inclusive, uma história também do Reb Nochum de Chernobyl, que uma vez ele pediu para o secretário dele um copo de leite. O secretário trouxe e pôs na mesa, na frente do rabino. Passou 10 minutos e o rabino chamou o secretário, Nu, cadê o copo de leite? O secretário falou, está aqui, está na tua frente, rabino. Não estou vendo, está aqui, não estou vendo nada. Aí o secretário falou, não, tem alguma coisa estranha. Um tzadik. Ele foi ver, realmente era um leite que não tinha sido supervisionado por um judeu. Como que está na Halachá? A Halachá diz, que é um leite não kasher? É chalbo goi ven Israel roeu. É um leite ordenhado por um goi, por um não judeu, e não tem o Israel que viu isso. Então parece que na Neshama, na alma dele, interpretou diferente. Se é um leite que um goi ordenhou, o Israel, o judeu, não vê aquilo, ele não consegue enxergar que tem o leite lá. É uma coisa para tzadikim. Não é nosso nível, a gente não nem pretendemos chegar lá. Mas é interessante como que os sábios se cuidavam de forma assim extra com a comida, com o que é proibido. O que são os sábios? Vamos entrar um pouquinho nessa questão das proibições rabínicas. Muitas vezes as pessoas falam, rabino, isso é rabínico, não está na Torá, me mostra na Torá, eu quero ver. Várias vezes a gente escuta isso. Então, em primeiro lugar, o que os rabinos fizeram foi criar cercas. Por quê? Por que é proibido frango com leite? Eu não posso fazer um estrogonofe de frango. Para não parecer que alguém olhe, não olhe e pense que você está transgredindo a Torá. Isso é outra questão chamada de Marit Ain, que é o que alguém viu e achou. É uma outra coisa, também é bem válida. Mas a proibição de frango com leite é por quê? Quem já comeu espetinho no churrasco, que vem uma carne e frango e algum legume só para dar cor, né? É muito comum você comer frango com carne. Peixe não. Que nem eu falei antes, peixe é para a pessoa não acabar se engasgando, então já se comia separado. Os rabinos reforçaram isso, falaram que você não pode comer junto. Agora, frango e carne, você come junto. Você cria os animaizinhos juntos, come junto. Então, os sábios proibiram frango com leite. Por quê? Porque sem querer, uma vez que você tem tudo isso junto, você pode acabar comendo carne com leite. E carne com leite é proibido pela Torá. Frango com leite não, mas isso é chamado de seyag. Não a sayag. Seyag é uma cerca, é uma proteção. Outro exemplo, é proibido uma pessoa andar a cavalo no Shabat. Por quê? Na Torá não está escrito que não pode.
Porque era muito comum uma pessoa, quando ia andar a cavalo, pegar um galho da árvore para poder bater no cavalo, para ir mais rápido. Não sei. Então os sábios falaram, nós vamos proibir a pessoa de andar a cavalo para ele não acabar arrancando um galho da árvore, que é uma proibição da Torá. Então, uma vez que cometer uma transgressão da Torá é algo grave para a alma da pessoa e etc. Então os sábios fizeram cercas em volta. É assim, se você põe uma cerca muito, já quase dentro de um lago, é fácil alguém acabar caindo por cima e cair no lago. Onde é o certo de você fazer uma cerca? A 1 metro, 2 metros do lago. Porque se alguém cair da cerca dentro passar a cerca, ele vai ainda estar em terra firme. Então a cerca tem que ser algo que abrange um pouquinho mais para a pessoa não acabar pecando. Então por isso que os sábios proibiram leite não supervisionado, porque sem querer vai que um dia alguém mistura um outro leite. Você pecou pela Torá. Então esse é o primeiro motivo por que é tão importante isso. Peraí, eu posso falar para pelo leite... Leite não da fazenda. Não da fazenda, ou da caixinha. Pode. Mesmo que ele não tenha a supervisão. Pode, na teoria pode. Aí é que tá. Quando falaram desse Nos Estados Unidos, quando falaram, né? é isso que a Peg falou a palavra certa. Quando falaram, veio esse decreto do Moshe Feinstein falando que pode tomar, porque as pessoas têm medo de multa, ele estava falando dos Estados Unidos, um país sério. Agora, se é um país que o fiscal vai, fala, o que vocês estão misturando aqui? Olha aqui essas notinhas aqui perdidas, aí não vale. Regionalmente o leite de porco é mais caro que o leite de vaca. Ninguém vai enriquecer. Exato. Ninguém vai enriquecer. Processo industrial, ninguém vai parar o processo para falar. misturar. Põe um cabelinho aí, né? Mas você vai ficar surpreso, leite não. Você vai ficar surpreso de quantas coisas você vê na lista kasher, de repente some. Por quê? Muitas vezes mudaram o ingrediente, ninguém falou nada. E é não kasher. Aí o Tânia, ele fala a seguinte frase: Shechamurim devrei sofrim yotem devrei Torá. Vejam só, as palavras dos sábios são mais rígidas do que as palavras da Torá, no sentido de que nós temos que prestar mais atenção às palavras dos sábios do que da Torá. E aí vem a pergunta do Moisés de antes, como assim? Então, tem sábios aqui, Torá aqui, agora eu prestigio mais os sábios? Porque o sábio protege a Torá. O sábio protege a Torá, e também por outro motivo. E isso é a origem do porquê, de onde vem essa força dos sábios. É pelo seguinte: Deus deu a Torá e as mitzvot da Torá. Só que Deus queria dar mais mitzvot. Só que pelo amor dele, ele fez isso através dos sábios. Então vamos dizer, Deus queria proibir já frango com leite. Mas ele queria que isso viesse da gente. Por quê? Porque uma vez que você faz uma cerca em nome de Deus, quer dizer que você ama Deus. Quer dizer que você faz por Deus. Então isso é muito precioso para Deus. Por isso, se vocês verem no Manishtaná, nas 4 perguntas que nós fazemos no Seder de Pesach, o Chabad ele é diferente dos outros, a ordem. A primeira pergunta que a criança faz em Chabad é sobre mergulhar. Por que a gente mergulha 2 vezes? Que é um costume. A gente não pergunta da matzah, que é uma mitzvah da Torá. A gente não pergunta do maror, que também é uma mitzvah. A gente não pergunta nem de reclinar. Para quem lembra as perguntas, reclinar, que é um costume rabínico. Uma mitzvah rabínica. Pergunta primeiro do mergulhar, que é um costume, só um costume. Por quê? Porque uma vez que nós aumentamos um costume que não está na Torá, isso demonstra o nosso amor por Deus, então ele fala primeiro daquilo. Porque aquele é o mais precioso. Então uma mitzvah que os sábios acrescentaram na Torá, por assim dizer, não pode acrescentar, tem 7 só que eles revelaram pra gente, isso demonstra o amor que Deus tem por nós, dele dar essa chance e que nós temos por ele de realmente fazer e proteger as outras mitzvot. E ele diz o seguinte, e por isso que também a pessoa tem 2 tipos de Yetzerará. Oi, veja, já tinha que lidar com um, agora são 2. Yetzerará quer dizer o mau instinto, é aquele que faz a gente pecar. Então tem o Yetzerará, na verdade é o mesmo que ele se transforma. Tem o Yetzerará que ele deseja coisas proibidas. E é chamado de Shed Mishedin Nochrein. É chamado de demoninho das nações. É que nem nos desenhos animados. Eles põem um demônio, um diabinho, falando, peca, faz errado. É isso mesmo.
Tem o das nações, o que acontece? As nações do mundo, eles podem comer não kasher. É permitido, em alguns casos aconselhável, não tem problema nenhum. Por quê? Porque as nações do mundo se ocupam com consertar o mundo para vir Mashiach, no sentido de tikkun olam, deixar o mundo bem aprazível tudo. E eles podem usar do mundo todo para isso. Então o judeu não pode comer carne com leite. Um goi pode comer zaygezunt, que fique bem saudável, se bem que não sei se faz bem. Dizem que as enzimas não combinam, mas ainda assim ele pode. Porque a ocupação dele é outra. Um judeu, a ocupação maior é com um aspecto santidade. Lembre-se, a gente já falou algumas vezes que não é algo que um é bom e o outro não é bom. Não, cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu trabalho. Então o judeu ele tem que lidar com santidade. Por isso, quando um judeu ele está com uma vontade muito forte para algo que é proibido pela Torá ou pelos rabinos, então isso é chamado do demoninho de outras nações. Porque eles podem, a gente não pode. Já quando ele tem um desejo muito forte, para algo que é permitido, então ele vê aquela carne kasher, ele quer muito, como a gente já falou lá atrás, só pelo bel prazer dele, então isso é chamado de Shed Meshedin Yehudaim. Isso é chamado do demoninho, diabinho judaico. Por quê? Porque uma vez que lá tem aquela faísca, que ela é resgatável, que ele consegue, através do estudo da Torá, elevar aquilo, então isso pertence a essa nação. Já quando ele quer algo que é totalmente proibido, que as outras nações sim são permitidas para isso, então aí aquilo fica preso. Agora, como o Yetzer Hara trabalha? O Yetzer Hara, o mau instinto, ele não vai chegar para mim e falar, come não kasher. Não vai me pegar nessa. São aí 37 anos de estrada. Mas, que ele vai chegar para mim e falar, olha, aquela comida que é de uma ashgachá é quem dá a verificação dos alimentos, é uma ashgachá não tão boa, pode comer, é kasher. Tá bom, vou comer, kasher, 100%. Aí ele fala, agora come da lista amarela. Lista amarela não é kasher? Claro que é kasher, 100% kasher. Mas se usa de permissões rabínicas que eu me cuido, eu não como. Que nem é o caso que a gente falou do leite. Tudo que tem na lista amarela de leite é kasher 100%, mas eu me cuido. De repente, ele chega e fala, tome disso. Então, para mim, pelo meu estilo de vida, de onde eu fui educado, para mim, é um declínio, certo? E aí depois ele fala, come de algo que, restaurante vegano, é kasher em todo lugar. Não é verdade. Já estou começando a entrar no não kasher. Agora come só desse peixe aqui, que tem restrições, e aí com o tempo a pessoa vai decaindo e entrando em coisas realmente proibidas para ele. Então, voltando só lá para trás, que a gente falou, como que Yetzer Hara, então o judeu aparece primeiro o demoninho de Kippá. Ele fala, só desvia aqui, um pouquinho ali, e com o tempo ele começa a tirar ele do pecado que é trabalhável para o pecado que não tem solução. Agora come o que não é diretamente kasher, já entra em lugares que não deve. E qual é o propósito final? Idolatria. Esse é um dos propósitos finais. Outro propósito, depressão. Yetzer Hara, o que ele mais quer é uma pessoa deprimida. Por isso que a gente tem que batalhar tanto. Isso tem muito a ver com o mês, a campanha de setembro, setembro amarelo, prevenção ao suicídio. Por que é muito importante isso? Porque pela Torá, a depressão é um dos maiores pecados que você tem. Porque aí a vida não anda para frente, nenhuma mitzvah. Então tem que ser algo batalhado. Então desde o começo, quando a pessoa sente que eu quero só... Por exemplo, esse Shabat eu já não quero ir na sinagoga. Eu estou bem, estou passando bem, mas eu não vou. Se você está indo todo Shabat, isso para você é um declínio. É um declínio. No outro Shabat, é muito legal isso. Tem nas férias... É fácil rezar para o minyan, quem dá aula em escola. Aí, de repente, um dia que você não vai, o outro dia, mais difícil ficar. Por quê? Porque é assim que Yetzer Hara trabalha. Ele vai do mais leve para o mais pesado. E, principalmente em relação à comida, tem que saber que se a pessoa ela começa a abrir mão de coisas, e eventualmente a gente sempre acaba abrindo mão. Meu Pesach, eu não como um monte de coisa, que é kasher,
Meus filhos eu já deixo, porque coitado das crianças. Mas eu ir lá e pegar e comer, começa a ser um pequeno declínio. E isso afeta a pessoa. Então, mesmo o leite não supervisionado, que é um decreto rabínico, como a gente falou, isso afeta. Uma vez veio um Hassid, um seguidor, pro Alter Rebbe, e falou, não estou entendendo, ele veio com um genro. Meu genro é um gênio da Torá, estuda tão bem, era um cara que rezava tão bem, de repente ele começou a ter dúvidas se Deus existe. De onde vem isso? O Rebbe falou, verifica o leite que ele está tomando. Realmente eles foram ver, sem querer, não era proposital, mas sem querer ele estava tomando um leite que não era apropriado para ele. Isso causa interferência na espiritualidade da pessoa. E ele começa a se tornar grosseiro para a espiritualidade. Então ele começa a sentir menos, a entender menos Torá. Existem várias coisas que, por exemplo, que nem a gente falou do vinho que não é cozido, um vinho que não é kasher, ele tapa o cérebro e o coração. Não é colesterol. O que ele tapa? Ele tapa o cérebro e o coração para sentir, entender divindade. Então, muitas vezes a gente vê na Yeshiva, o aluno ele tá complicado, tem que ver o que ele está comendo. Por que mudou de repente? Ele estava tão bem e de repente mudou. Então, essa é a primeira parte do capítulo 8, na qual falamos então do poder que tem a comida e principalmente se ela for impura, o que ela pode causar. Perguntas? Aqui, ó. O pessoal não come caché, mas faz um monte de mitzvot, dá de tzedakah, faz um monte de coisa. Como é que como isso altera, quer dizer, flui? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas A gente não sabe medir a medida que Deus dá para as mitzvot. O que eu não gosto quando as pessoas falam, eu não sou religioso. Não é religioso. Eu tenho certeza que eu tô com toda essa chapéu, negócio. Mas eu tenho certeza que cada um aqui cumpre uma mitzvah, alguma determinada mitzvah, muito melhor do que eu. Seja ela qual for. Tem gente que tem respeito maior pelos mais velhos. Tem gente que dedica aqueles 5 minutos de Teilim de uma forma profunda, que são sagrados para ele. Muito mais do que para mim, talvez. Então, cada um tem a sua forma. O negócio é que quando a gente se veste, então ganha toda uma conotação a mais. Quando uma pessoa não come kasher, mas ele faz outras coisas, a Torá que ele estuda é Torá. A Torá é que nem fogo, não dá para impurificar. Ele não consegue levar a faísca da comida. Ele se leva de outras formas. Mas ele tem que saber também que ele poderia ser alguém mais elevado. Que a comida kasher influencia. Não, isso não tira nem o mérito dele. Ele se dedica ao público, ele se dedica a dar tzedakah, ele sustenta pobres, ele é um cara maravilhoso. Com certeza ele é. Imagina se ele só comesse kasher. Seria mais. Ele não come, quer dizer que não presta? Não foi isso que eu falei. Entendeu? Mais alguma pergunta? Também, não tem nada a ver. Não torna ele sagrado. Mas na comida sim. Na comida sim. Aí aqui tá. Os seres humanos não podem ser julgados como um todo. Eu olho, você é de tal jeito, então você é bom ou não. Não é assim que você julga uma pessoa. Ela é boa em uma coisa e ruim em outra. E todo mundo é assim. Ninguém é perfeito em tudo. A não ser um tzadik, que é um cara que já vem com uma alma super, ultra, mega plus. Não é nosso caso. Então, sim, cada um. Isso é muito importante a pessoa internalizar. Que na verdade, todo mundo é bom em alguma coisa. É normal ver pessoas falando, não, mas eu não presto para nada. É porque você não está pensando. Não está usando o copo. De verdade, está usando só coração. Cada um tem alguma coisa que ele é muito, muito bom. Então você não pode julgar, mas eu vi ele fazendo tal coisa errada. Pode passar. Tem histórias e histórias de judeus no Holocausto, que eram os capos. Que maltratavam os judeus. E no final, de repente, eles entregavam... Eles entregavam a vida pelos judeus. Quer dizer, naquele momento ele recuperou muito do que ele perdeu durante... Então você não pode julgar. Você nunca pode julgar uma pessoa. Não somos Deus. Deus pode, porque ele olha como um todo. Então se a pessoa só come kasher, mas é um salafrário, na comida dele ele está fazendo uma mitzvah. No resto, não.
E por outro lado, se o cara é muito correto, mas não tem Deus na vida, não quer nada, ele tem uma outra falha. É que a gente está muito acostumado a julgar uma pessoa pelo que ele faz com outras pessoas, não com Deus. Como se fosse menos importante. Não é. Tudo tem sua devida importância. Mas